Você precisa aprender 3 coisas durante os seus estudos na área de dados para aumentar suas chances de não ser reprovado nos processos seletivos. E a última, eu tenho certeza que nunca ninguém te falou sobre isso. No mês de setembro, a comunidade 10 comemora 4 anos de existência. O parabéns é para nós, mas o presente é para você. Estamos com condições exclusivas de desconto nas matrículas dos programas de formação, de aperfeiçoamento e capacitação. Se você tem interesse em estudar com a gente, se preparar para o mercado na área de dados e também se aperfeiçoar, confere o link na descrição desse vídeo. Fala DS, meu nome é Meigaro, sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da comunidade DS. Se você acredita realmente que os vídeos que eu tenho postado aqui te ajudam de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like. Esses são os dados que me ajudam a entender se você gosta ou não desses tipos de vídeo. Me ajuda muito a entender o que você procura, como eu posso te ajudar. Vamos lá, DS. A primeira característica que você precisa aprender para aumentar suas chances de não ser reprovado nos processos seletivos é a manipulação avançada de dados. Como assim, Meigaro? Mais de 80% do tempo gasto num projeto de dados é na limpeza e no tratamento dos dados. Se você é um profissional que trabalha com dados, você sabe do que eu estou falando, né? Nós passamos a maior parte do tempo entendendo a estrutura dos dados, entendendo a fonte dos dados, fazendo efetivamente a coleta, unindo as planilhas e tabelas diferentes, né? Muitas vezes você recebe dados do banco de dados, você recebe planilhas do Excel da empresa, você recebe planilhas do Google Sheets, e essas planilhas tem metas, tem os dados de vendas, e você precisa cruzar esses dados e juntar isso numa tabela só para poder fazer os indicadores. Então, muitas das vezes, a maior parte do nosso tempo é fazendo essas coisas. E quando a gente reúne ainda as informações, você vai ter que lidar com colunas que não estão totalmente preenchidas, você vai ter que arrumar o formato do dado. Quem sabe aí, quem já mexeu com o formato de data, sabe? O parto que é arrumar as datas e os números e os textos, mas você tem que deixar mesmo as colunas com os formatos corretos para poder fazer as operações ali entre as colunas e não dar nenhum erro. Muitas vezes você vai ter que criar novas colunas, novos indicadores que vão ser resultados da multiplicação de alguma combinação de colunas, enfim. Você vai ter todo um trabalho, né, de preparação desse dado até você começar a efetivamente fazer a análise, fazer os indicadores, analisar aquilo para gerar os insights. Eu vejo que essa etapa ela é pouco trabalhada nas escolas. As escolas não treinam os alunos para passar por esse processo, que é um processo super comum e super natural de qualquer trabalho de projetos de dados em qualquer empresa. E o que nós fizemos na comunidade 10, por exemplo, para poder treinar essa habilidade de manipulação? Nós criamos um evento chamado Hack Day, que é um evento interno para alunos que ajuda muito nessa manipulação de dados e também em outras coisas do dia a dia de trabalho. Vou mostrar aqui para você rapidinho porque é bem legal. Então, o que eu faço? A cada 3 meses, a gente abre uma inscrição e nessa inscrição eu pergunto algumas coisas para os alunos, de modo com que eu separe os alunos mais velhos e os mais novos. Daí eu monto o time com os velhacos, que é o que a gente chama, e com os novatos. Então todos os times, eles são uma mistura de velhacos mais novatos. Então nós temos aí por evento mais ou menos uns 30, 38 times, tá? De mais ou menos 4 a 6 alunos. Então de 4 a 6 alunos é o tamanho de cada time aí mais ou menos. O que a gente faz? Monta os times. E aí, no final de semana, num sábado de manhã, eu passo para eles um projeto, ou seja, um problema de negócio comum para todos os times. Então, tem um problema de negócio aqui que é comum para todos os times. Esse problema de negócio ele é muito baseado em algum projeto que eu já participei em alguma empresa. E aí, o que eu faço? Antes de passar o projeto para eles, eu complico um pouco as coisas para eles, né? Ou seja, eu mudo o formato do dado, então ao invés de entregar um arquivo CSV, eu entrego um arquivo formato JSON. Muitas vezes eu pego o dado e eu quebro ele em várias partes. E aí uma parte está em JSON, outra parte eu coloco no banco de dados, a outra parte é uma planilha do Excel, uma outra parte é um CSV. Então eu espalho esses pedaços do conjunto de dados e forneço isso para eles. Então cada time recebe exatamente esses mesmos dados, que muitas vezes eles estão espalhados, tem dentro de banco de dados, outros estão formato de CSV, enfim. Eles têm que reunir todos esses dados, trabalhar nesses arquivos separados e depois reunir eles numa única planilha para depois começar toda a parte de análise, a parte de treinamento de algoritmos e assim por diante. Então, geralmente, esse nosso evento chamado Hack Day dura 2 dias, é sábado e domingo. As pessoas passam o sábado inteiro trabalhando nessa parte de manipulação de dados. Então, 4 a 6 pessoas trabalhando aí, eles se dividem em duplas e trios, cada um pega uma parte do projeto, mas eles passam o sábado inteiro trabalhando nesse ajuste dos dados, nessa manipulação, nessa limpeza, justamente para treinar essa habilidade.
para conseguir olhar para os dados, manipular, limpar. Não é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa difícil de fazer, mas você precisa treinar ela também, como qualquer outra habilidade. Você treina aquilo. Apesar de você já ter os fundamentos ali de análise de dados, de manipulação, é legal você treinar num ambiente um pouco mais hostil, digamos assim, para você viver um pouco aquilo, para você, né, entender que você também é capaz de resolver aquilo que passaram para você fazer, mesmo com o conhecimento que você tem. Então, o Hack Daily é um negócio muito legal, que as pessoas se desenvolvem bastante, principalmente trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas que nunca viram, né, comunicação, trabalhar tratamento de dados mais avançados, resolver problemas num tempo muito curto, eles têm 48 horas praticamente, então o pessoal trabalha no sábado, trabalha no domingo, é sempre muito legal esses eventos. A gente vai para a 9ª edição já, então é um negócio já bem tradicional dentro da escola, mas infelizmente, muitos alunos, né, não passarão por esse processo de aprendizado de uma manipulação de dados um pouco mais avançada. E por isso mesmo acabam sendo reprovados nas empresas, principalmente na etapa da avaliação do case técnico. Muitas vezes as empresas fazem isso também. Elas espalham os dados, elas passam dados um pouco mais bagunçados para entender se o aluno consegue manipular esses dados de maneira um pouco mais avançada daquilo que já é entregue pronto para ele nas aulas. Porque nas aulas o professor ele vai entregar o dataset pronto. Muitas vezes ele quer focar numa técnica específica, né? Ele não quer focar na preparação dos dados, porque senão a aula dele viraria uma aula de 6 meses. Ele quer focar naquela técnica específica, no algoritmo, numa manipulação, enfim. Mas eu faço questão de trazer um evento em paralelo para complementar esse aprendizado dos alunos. Então isso vai ajudar eles a encontrar essas habilidades, aprimorar essas habilidades de tratamento um pouco mais avançadas e se preparar realmente para o mercado de trabalho. Se preparar realmente não só para passar no processo seletivo, mas também para sobreviver no mercado, né? Para gerar valor, para ir continuar crescendo. A segunda característica que aumenta muito as suas chances de passar no processo seletivo é prototipar projetos, Décio. Dentro das empresas, as demandas por projetos de dados, elas surgem a partir de uma necessidade das pessoas da área de negócio, que não são pessoas técnicas. O que eu quero dizer é que nem sempre vai ter alguém mais experiente tecnicamente dizendo para falar para você como é que você tem que fazer o projeto. As pessoas simplesmente elas vão contar para você o problema. Ah, Migro, mas eu não consigo tomar uma decisão porque não tem esse dado. Todo mês eu tenho que passar para o meu chefe quanto de orçamento de marketing vou precisar. Eu nunca sei exatamente porque eu não sei quanto que gastou. Eu também não sei quantos novos clientes nós vamos trazer porque meu chefe me perguntou, mas eu não tenho esse dado. Então as pessoas vão contar uma história para você. Elas vão dizer para você o problema que elas estão passando. E aí da sua responsabilidade entender o que essas pessoas estão precisando e sintetizar isso numa sequência de passos que seja muito claro você executar para construir esse projeto. Então uma das formas de você sair desse problema de negócio, sair dessa queixa das pessoas da área e transformar isso numa sequência de passos lógicos para você executar e criar o projeto, é você fazer uma prototipação de projetos, é você fazer um protótipo. E esse protótipo vai ajudar você a visualizar o produto final antes mesmo dele estar pronto. Vai ajudar você a avaliar o que precisa ser feito, o que não pode ser feito. Vai ajudar você a avaliar o que você vai entregar numa primeira interação, o que você vai deixar para entregar numa segunda interação. Vai ajudar você a pensar mais logicamente na hora de estruturar o problema. E também vai ajudar você a entender que tipo de conhecimento de negócio que você precisa para poder definir as métricas que você vai usar nessa prototipação. Então, isso são ferramentas, né, básicas para que o aluno ele consiga desenvolver projetos de dados sozinho ou com pouca ajuda. Pouquíssimas empresas têm times de dados bem estruturados, né? Com pessoas seniors, com pessoas da engenharia, com pessoas de ciência de dados, com pessoas da análise. Muitas vezes você vai cair numa empresa onde você vai ter que fazer grande parte disso. E você não vai ter uma ajuda técnica aprofundada para guiar você. Então você precisa, pelo menos, desenvolver um bom trabalho nessa empresa sozinho ou com pouca ajuda. E isso é importante você ter essas ferramentas, essas habilidades, digamos assim. Não adianta nada você só aprender ali as ferramentas, aprender o Excel, Power BI, SQL, se você não aprender a usar essas ferramentas para resolver o problema. É necessário habilidades além de usar a ferramenta, habilidades realmente de estruturação de projetos e prototipação. Em outras palavras, criar essas soluções para os problemas de negócio. A terceira e a última característica que eu queria deixar para você aqui é que você precisa aprender a calcular a expectativa do retorno financeiro de um projeto. O que eu vou dizer para você agora, se você guardar isso no seu coração mesmo, né, você vai ter muito sucesso na sua carreira e você vai ganhar muito dinheiro. Então presta muita atenção no que eu vou dizer para você, tá? Qualquer iniciativa de uma empresa, seja de um projeto de dados, de uma ação de marketing, ela precisa ser decidida sob uma perspectiva do retorno do investimento. Cada projeto ele tem um custo de construção, que em muitos casos é o tempo total do projeto, né, multiplicado pelo valor hora-homem ali de cada profissional envolvido. Por exemplo, vamos imaginar que um projeto leva 14 dias para ser construído.
E ele envolve 2 profissionais que ganham aí R$100 por hora. Então esse projeto ele vai custar para a empresa R$22.400, considerando ali 8 horas de trabalho de cada profissional focado naquilo, tá? Esse projeto, no mínimo, ele precisa retornar financeiramente o mesmo valor que ele foi investido. Caso contrário, a empresa ela comprou um prejuízo e não um lucro. Ela investiu mais de R$20 mil e voltou 15 mil. Então ela comprou menos R$5 mil de prejuízo ali. Por isso, todo projeto ele precisa ter uma estimativa do retorno, antes mesmo de ser construído, tá? Eu nunca vi ninguém ensinando isso para os alunos, a fazer essa estimativa, a entender desse projeto que eu estou fazendo, qual é a expectativa de retorno financeiro. Ele pode vir através, por exemplo, de uma redução de tempo, ou de uma economia de tempo. Então, você criou um projeto que automatiza alguma coisa e reduz o tempo da pessoa. Cara, faz quanto de redução você conseguiu multiplicado por quanto mais ou menos a pessoa ganha e faz uma estimativa. De repente, você fez um algoritmo que faz uma certa previsão. Só que essa previsão ela já é feita pelas pessoas. De uma maneira um pouco mais simplista, um pouco mais baseada na experiência dela, mas já é feita. Então, você vai pegar o quanto isso gera de receita para a empresa e vai comparar quanto que o teu algoritmo gera de receita, caso as pessoas agora passem a tomar decisão baseado no que o algoritmo disse. Então, são essas estimativas de retorno financeiro que você precisa começar a fazer. Porque só assim você vai conseguir acessar as pessoas de mais alto escalão da empresa. Elas vão passar a ouvir você. Porque se você só falar de Python, de Pandas, de IA, de API, você não vai conseguir acessar essas pessoas, porque essa linguagem é uma linguagem para os seus pares, pessoas que ganham a mesma coisa que você. Para você ter acesso àquelas pessoas que decidem qual é o seu próximo aumento salarial, você precisa falar a língua deles, e a língua deles é dinheiro, retorno financeiro, resultado esperado. Então você precisa muito aprender a dizer o quanto que um projeto tem uma expectativa de retorno financeiro, quanto que um algoritmo tem uma expectativa de retorno financeiro. Você tem que aprender, em outras palavras, a converter resultado técnico em resultado financeiro. Ou seja, 70% de acurácia de um algoritmo, quanto que isso corresponde financeiramente para a empresa? Eu aprendi isso da pior forma possível. Um dia eu posso contar essa história aqui para você, se você quiser. Mas eu sinto muita falta desses conhecimentos nos candidatos mesmo para vagas de analistas, de cientistas que eu entrevisto e que eu entrevistava muito para fazer parte do time das empresas. Os candidatos, quando eu perguntava sobre tipos de manipulação de dados, eles não conseguiam fazer parte do case técnico que eu passava para eles, eles tinham muita dificuldade em pensar no passo a passo para construir um projeto. Quando eu pensava, por exemplo, cara, me diz a sua ideia, o que você pensou para resolver, qual foi a tua estratégia, as pessoas elas se enrolavam, as pessoas não tinham a menor ideia sobre a estimativa de retorno financeiro do projeto, eles não conseguiam falar em termos financeiros. Foi por isso que quando eu fiz a formação profissional em análise e ciência de dados, eu fiz questão de colocar esse tipo de conhecimento para que os meus alunos eles fossem muito mais bem preparados dentre os candidatos das entrevistas e tivessem uma grande chance de conseguir a oportunidade na área muito mais rápido. Então, se você quiser aprender essas coisas, essas nuances de projeto que pouca gente eu vejo ensinar e quiser aprender isso comigo, através de projetos práticos próximos da empresa, a comunidade DS está com uma promoção exclusiva de aniversário no mês de setembro. Tá? Nós fazemos hoje, esse mês, 4 anos de fundação e como dizem o pessoal aí do marketing, o aniversário é meu, mas quem ganha o presente aí é você. Então, se você tem interesse em saber mais sobre essa oportunidade, deixei o link na descrição aqui do vídeo.